Olá, meus caros amigos, nobres inscritos e membros do canal Spook Assombrades. Tio Spook aqui morrendo de frio, rapaz, me esquentem. Minhas luzes aqui. Que frio que está em São Paulo no dia de hoje. Rapaz, como diria o ratinho, não é mesmo? Bom, para mais um dia, mais uma segunda-feira, trazendo para vocês conhecimento, aprendizado, entretenimento, diversão e claramente respondendo a los escribes diversas questões, dúvidas e perguntas referentes aos vídeos publicados no canal, tá? Todas as perguntas são respondidas mediante a dúvidas dos vídeos e não dúvidas pessoais, ok? Dúvidas pessoais no sentido de, seria um médium? Por favor, me explique. Eu tenho algum dom, pode dizer qual é. Isso a gente não faz. Especulações sobre a vida das pessoas nós não fazemos. Tio Spook não é vidente. Eu não consigo adivinhar as coisas. É sério, essa semana eu limpei muitas perguntas que vieram no box e todas a mesma coisa. Tio Spook, ontem eu escutei um barulho, você pode me dizer o que foi? Sei lá, cara, você peidou e aí você se assustou, acordou, falou, nossa, é um demônio, cheiro de enxofre, ai, é um demônio. É sério, isso realmente acontece sempre. E eu não tenho como dizer o que acontece na casa de vocês, porque eu não sou vidente. E as pessoas que fazem essas perguntas têm um nome no mercado financeiro, chamam-se scalpers. Aqueles que realmente só querem tirar um proveito e não entender, não aprender, não realmente seguir os passos passo a passo daqueles que precisam dos tratamentos das limpezas de casa e solicitam esse tipo de coisa no e-mail, sabe? Então, eu fico chateado, deveras tristes. Mas vamos às perguntas que hoje tem coisa. Karen Cristina, Cristina Karen, Karen Cristina, Cristina Karen, Karen Cristina, Karen, Karen Cristina. Olá, Rodrigo. Estava aqui assistindo seu vídeo, respondendo aos inscritos, 23º de 2019. Então surgiu uma confusão quando uma moça que mora fora do Brasil pediu para que ensinasse a fazer a limpeza de casa. Bom, você disse que não seria bem assim, passaram conhecimento por conta de merecimento, sacrifícios que fazem durante anos, concordo total. Mas daí me deixou confusa ao dizer que não adianta ensinar uma técnica budista se a pessoa não fosse, por exemplo, católica. Chutei a câmera de novo. Sendo que você mesmo disse que não importa a religião da pessoa quando faz a limpeza nela, ou se ela acredita ou não. E ao fazer também a playlist do Faça Você Mesmo Independente da Religião Ouvir Sem Preconceito, eu vou abordar de novo essa questão, tá? Ela coloca várias aqui perguntas. E ao fazer também a playlist do Faça Você Mesmo, tal, entendo que a técnica que você usa contém várias técnicas diferentes. Eu tenho em mim que se você vai atrás do conhecimento, técnicas de curas com o intuito de ajudar as pessoas, desde que você estude, pague cada sacrifício, seja responsável, eu acho que não importa se você é ou não da religião ou de outra. E já é um absurdo escutar isso, eu vou ter que de novo falar, porque existe uma coisa chamada respeito e valor à crença do próximo, o que hoje nós vemos na internet, uma profanação total das religiões, dos cultos, do entendimento e do conhecimento. A questão da futilidade é o que eles chamam de mediocridade do ser humano, mas eu vou explicar isso. Até porque Deus não é uma religião. Sim, Deus é uma religião. O budismo não acredita em Deus, e o budismo é uma das religiões mais antigas do mundo. Deus não é uma religião, e um ser humano sem apego à religião é como um peixe no mar e não no aquário. Não é verdade. Você tem ateus que não são apegados à religião e os caras são seres humanos espetaculares e devem todo o respeito, receber todo o respeito, assim como um religioso. Ter ou não uma religião não vai fazer diferença, porque se você for na cadeia, você vai ver a quantidade de pessoas que são evangélicos, cristãos, católicos presos. Claro, também temos umbandistas, quimbandistas, temos diversas pessoas, diversas religiões. Religião não significa caráter. Mas, de novo, vamos abordar isso. Com todo esse meu questionamento, o que tem de diferente essas técnicas de cura das técnicas que não são fundadas através de uma religião? Vamos lá, eu vou já bater nesse questionamento da Karen, porque acho que as pessoas não entendem. Quer ver a maior hipocrisia da face da Terra?
A pessoa se autodenomina católico, frequenta a igreja, mas acredita em espíritos. É uma extrema hipocrisia. Por quê? Porque o catolicismo, como religião, não acredita no espiritismo, não acredita em princípios espíritas e nem que existe vida após a morte. No espiritismo, acredita-se nisso, mas o cara é católico, praticante espírita. Isso para mim chama-se hipocrisia. Ou você é católico ou você é espírita. Uma pessoa que segue o catolicismo, mas que gosta dos princípios espíritas e que vai tomar passe, ela está deturpando uma crença. E eu vou explicar. Durante muitos anos, desde, obviamente, o crescimento da humanidade, as religiões foram sendo fundamentadas e sendo criadas a partir de histórias de povos, assim como os hebreus, que depois tornam-se os judeus, os católicos, o muçulmano, né, pelo Islã, você tem o shintoísmo, você tem os ritos africanos, você tem os povos nórdicos com os cultos dos deuses e tudo isso. As pessoas, talvez por uma questão de frustração dentro da sua crença, resolveram pular o cercadinho e foram ver a crença do próximo. Por quê? Talvez porque o próximo grite mais alto falando que a crença dele, o Deus dele, dê mais benefícios que o Deus da sua crença. Isso a gente percebe pelas disputas das igrejas, né? Então o pastor ou o padre grita mais alto que o cara do lado para dizer que o Deus dele deu benefícios. Então você vai na igreja lá do pastor Valdomiro, né? Você vê o cara com a cadeira de rodas levantada, você vê o cara de muleta levantada, significa que o Deus dele dá mais recursos que o Deus do próximo. Então você sai da igreja que você está, ou você sai da crença que você possui para ir na crença do próximo. Só que qual a finalidade de você ir para a crença do próximo? É você aprender ou você obter resultados? As pessoas não vão para estudar, as pessoas não vão para aprender uma religião, elas vão para obter graças que elas acham que elas merecem. Isso daí não é uma religião, é um comércio da fé. Isso todo mundo vê, só que a hipocrisia das pessoas não consegue enxergar além. Então quando você vai realmente em qualquer igreja, em qualquer culto ou qualquer crença, você percebe isso. Você percebe, centro espírita é uma tristeza. Eu trabalhei em centro espírita por mais de 10 anos e as pessoas só pediam, eu quero um trabalho, mas eu quero um trabalho que me dê tantos mil reais por mês, eu quero a mulher do meu irmão, eu quero puxar o tapete do meu chefe porque ele não sabe nada, eu sei mais que ele. E assim as pessoas pedem em centro espírita. Assim como as pessoas pedem quando acendem uma vela em casa para o seu Deus, falando, Deus me dê riquezas, Deus mate meus inimigos, Deus faça com que aqueles que querem o meu mal recebam o mal em dobro. É isso que você chama de religião? Eu não chamo isso de religião, eu chamo isso de mercantilismo. É algo que você quer barganhar com a crença do próximo ou com o que você acha que é de direito seu receber. As pessoas não vão atrás para estudar, as pessoas não vão atrás para aprender, as pessoas não vão atrás para adquirir conhecimento. Elas querem a matéria, querem o sexo, querem o prazer, querem objetos, mas não fazem nada por merecer. Isto é o comércio hoje. E aí surgem as anomalias desse mundo incrível que a gente vê por aí, né? Que sei lá, é a troca das cadeiras. É ex-pastor se convertendo a bispo de igreja, que depois vai virar pastor de novo, que depois vira judeu, que depois vira espírita, que depois vai para o candomblé, depois vai para umbanda, depois vai para quimbanda, aí cai na magia, faz trabalho de amarração e você não sabe mais para onde você vai. Vê se no Oriente acontece isso. No budismo, no hinduísmo, isso não acontece. Não acontece, principalmente no hinduísmo, que quando você nasce dentro de uma casta, você permanece naquela casta louvando uma divindade por obrigação, não é por escolha. E se você sai da religião. No budismo, por exemplo, quando as crianças elas são direcionadas para serem estudantes do budismo e com a ideia de virarem lamas, é uma honra para a família. A família entrega a criança para o templo falando, por favor, dê educação religiosa a essa criança.
A criança recebe uma educação religiosa sobre a ótica daqueles que olham e falam: acho que vai dar certo. Se não der certo, a gente devolve para a família e esta criança cresce tornando-se um camponês, tornando-se uma pessoa que trabalha na agricultura, com os animais da região, e ele vai prestar serviços à comunidade. Não existe uma profanação. Simplesmente existe a questão de ser capaz de aguentar a clausura, de estar dentro de um monastério, de seguir os princípios, as práticas dentro desse monastério, a educação, a meritocracia, porque tudo é baseado em meritocracia. Para você seguir adiante, você tem que passar por provas de aprendizado, ou seja, você vai ter que entender os manuscritos, você vai ter que realmente fazer as práticas budistas. Mas hoje a gente vive na hipocrisia da fé. Se o teu vizinho tem uma fé maior, você vai atrás do Deus dele. Se o teu vizinho trocou de carro, você vai querer saber o porquê ele trocou de carro e qual Deus que ele está rezando, porque você quer o mesmo carro ou o melhor. Ninguém vai atrás de uma crença para aprender. As pessoas vão atrás de uma crença para obter resultados. Isto é a indústria da fé. Eu não sigo a indústria da fé. Eu realmente fui atrás de uma crença que suprisse as minhas dúvidas, que eu obtivesse respostas, seja naquela minha idade, seja aos 16 anos, aos 26 anos, aos 30 anos, aos 35 anos e hoje aos meus 45 anos. Eu fui atrás de respostas. Perguntei para padres da Igreja Católica um monte de coisa, o pessoal não sabia responder. Perguntei para uma sinagoga, para os radicíssimos, também não souberam responder. Perguntei para muitas pessoas religiosas, muitas perguntas. Ninguém soube responder. Quando eu bati na porta de um lama, e o lama riu, falou, seja bem-vindo, eu falei, pronto, achei minhas respostas. Eu fui atrás de conhecimento, eu não fui atrás de bens materiais. Eu tinha um emprego na época, eu trabalhava em banco, eu trabalhava no mercado financeiro. Não precisava pedir para Deus, dentro de uma fé, para me dar algo. Se eu quisesse, eu trabalhava. Conquistava por meio dos meus estudos. Eu fiz faculdade, fiz MBA, fiz pós-graduação, graças ao dinheiro que eu fui adquirindo por meio do meu trabalho, horas extras. Eu trabalhava, às vezes, até as 4 horas da manhã, e voltava para casa, tomava banho, comia, dormia 1, 2 horas, voltava às 7 horas da manhã para o trabalho. Porque eu queria cada vez mais prestar serviços para adquirir mais e mais valor para poder pagar os cursos e conseguir subir novos degraus na minha vida, independente da minha fé. Eu fiz por si, por mim, fiz por uma empresa que precisava cada vez mais de uma pessoa dedicada àquilo. Peguei meu dinheiro, e aí eu investi no meu conhecimento espiritual. Eu não especulei. As pessoas especulam pela fé. Elas especulam pelo conhecimento. Eu quero aprender para poder obter coisas. Como diria a Dani, minha esposa, qual é a meritocracia que as pessoas têm? Eu vejo pessoas fazendo curso de Reiki, né? Qual é a motivação? Eles fazem curso de Reiki para quê? Para aprender a curar enfermidades, ou para poder cobrar uma fortuna especulando sobre as doenças das pessoas. Hoje, o Reiki ficou tão banalizado que qualquer um faz um curso de Reiki e sai por aí aplicando, falando besteira. É sério. O que eu já encontrei de pai de santo mentiroso que sai por aí aplicando Reiki nas pessoas para vender trabalho de amarração é surreal. Tudo é uma porta de entrada para a especulação. Tudo. Então uma pessoa que segue o catolicismo vai fazer Reiki, desculpa, não é o seu lugar. Vai aprender a prática da oratória, da fé, por meio das orações do catolicismo, que é o que realmente a igreja lhe oferece. Mais nada. Você não vai ter outros recursos consideravelmente, entre aspas, mágicos, como a igreja profanou outras religiões ao longo de toda uma história da vida. Porque tudo era bruxaria, menos a água benta da igreja e a cruz que expurgava demônios. O resto era magia. O resto era bruxaria. Mas a igreja tinha água benta dela. Curioso, né? Então não adianta
um católico achar que tem um lugar de fala em um centro espírita, porque somente espíritas têm lugar de fala dentro do espiritismo. Por que isso? Porque essa, entre aspas, segregação. Porque um católico ele não vai ter o mesmo ensinamento que um cara que cresceu no espiritismo e que tem conhecimento dos livros de Allan Kardec, que sabe realmente fazer um passe magnético, que entende os princípios do centro espírita. Então ele vai especular sobre a crença do outro. Ele deixa de ser um mero observador para ser um agente de leve trás. Ah, eu não gostei do catolicismo. Por quê? Porque eles não falam com espíritos. Então, você não tem que gostar ou não gostar do catolicismo. O fundamento daquela crença é esse. O fundamento do espiritismo é a estrutura de conversar com espíritos, encaminhar espíritos, fazer com que a pessoa entenda sobre o mundo espiritual. Então, para que eu vou ser católico? Por uma comodidade? Ou porque eu acho que o Deus católico é mais interessante que o Deus espírita? O budismo não acredita em Deus. Isso faz de mim menor ou inferior àquele que acredita em Deus? E é engraçado porque quem acredita em Deus pede as coisas. Ele acende uma vela dizendo, me dê um carro, me dê uma mulher, me dê um homem, me dê matéria, me dê dinheiro. E o altar budista fala o quê? Que todos tenham água para beber, que todos tenham alimentos, que todos recebam a iluminação de Buda. Então o meu lugar de fala é dizer que todos tenham. Porque na hora que todos têm, eu tenho, porque eu faço parte do todo. Na fé católica, na igreja católica, é que eu tenha e que o meu próximo não tem. Porque está escrito isso na Bíblia, como diria Davi, mate meus inimigos, porque eles não são merecedores, somente eu sou. Então a gente está lidando com deuses completamente diferentes, né? Porque o Deus da igreja católica é bem diferente de outros deuses de outras crenças. Então assim, Karen, você tem que prestar atenção e tem que se ater exatamente ao critério que está atrelado a cada crença. Não adianta querer viver num pé em cada religião, porque uma pessoa que faz isso é uma pessoa vazia, que não entendeu os princípios de uma religião, que não entendeu o respeito a uma religião. Eu não posso profanar ensinamentos que me foram passados, muitos eu paguei, outros eu tive méritos a adquirir, ou seja, eu tive que fazer diversas práticas, tive que parar a minha vida, parei 6 meses, quase 1 ano a minha vida, fazendo práticas para adquirir méritos, para poder obter conhecimento. Enquanto as pessoas estão sentadas, comendo um pacote de Doritos, vendo The Dark na Netflix, achando que realmente, acho que eu vou fazer reiki. Não é assim que funciona. Não é assim. Então, o conhecimento que eu adquiri, eu não prostituo, eu não comercializo o meu conhecimento. Porque se você quiser aprender o que eu aprendi, você vai pegar sua mochilinha e você vai fazer o caminho da sua espiritualidade. Vai passar para uma igreja católica, vai aprender o catolicismo, vai até o judaísmo, vai aprender com os radicíssimos e você faz a sua escolaridade espiritual. Para que você realmente escute de pessoas que são, que têm esse mérito dentro dessas crenças, o que realmente elas são. Não é um canal do YouTube que vai te ensinar o que você quer aprender, é a vida que vai lhe ensinar. São suas experiências de vida de acordo com a sua jornada, até onde você consegue ir com as suas próprias pernas e não clicando na internet. Clicar é muito cômodo. Pegar a mochila e ir no centro espírita, quarta-feira eu ia para o centro, sábado tinha atendimento, muitas vezes, em outro centro que eu também frequentava. Tinha que ir na sinagoga aprendia com os radicíssimos, frequentava a livraria deles, ficava lá no Campos Elíseos, a livraria Sefer, que eu adorava, comprava muita coisa dos caras, acho os livros incríveis, sabe? Dentro de um templo budista, então, eu viajei para o sul, fiquei em retiro, gastei dinheiro indo para o sul. Peguei passagem aérea, paguei hospedagem para mim, para minha esposa, ficamos lá aprendendo em 1 semana, comendo a comida deles, acordando no horário deles, fazendo as práticas junto com todo mundo. Isso é meritocracia. Isso é sair de casa e ir realmente atrás do que vale a pena para você. E, de novo, não é pagando curso online de espiritualidade que vocês vão aprender alguma coisa. Não é. É a vida que lhes vai ensinar. Mas vamos lá, tem muita pergunta aqui sua. E assim, de novo, a gente tem que resetar as pessoas
para que elas entendam o valor das coisas. Com todo esse meu questionamento, o que tem diferente essas técnicas de cura das técnicas que não são fundadas através de religião? Técnicas fundadas através de uma religião. Todas as técnicas, elas estão relacionadas a uma crença. Teoricamente, se estão relacionadas a uma crença, elas têm algum fundamento ou espiritual, ou baseado em um achismo, onde você vai tentar chegar ao ponto que originou aquela técnica e não tem fundamento nenhum, ou realmente ela faz parte de uma história. O Reiki faz parte de uma história do Sr. Mikao Usui, que realmente foi atrás, que aprendeu com os monges o Reiki. A deterioração ou deturpação do Reiki foi a criação de vertentes para comércio, por exemplo, Reiki xamânico. Não existe Reiki xamânico. Não existe. Os xamãs não fazem Reiki, mas os caras comercializaram uma ideia de um Reiki xamânico. Então você já tem uma deturpação de conhecimento, porque para chegar até você, ele muda de nome. Poderia chamar técnica blá, 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 do xamãs. Beleza. Quem está dando aula é um xamã? É. Beleza. Mas colocar o nome de um reiki xamânico, sendo que a pessoa que está dando aula não é um xamã, isso é uma deturpação da religião. Isso é uma deturpação de uma crença. Isso é deturpação de um princípio. É isso que as pessoas têm que aprender a questionar. As pessoas consomem milhões de técnicas, mas elas não sabem realmente diferenciar alhos com bugalhos. Vocês têm que entender o que realmente é de origem do mundo e o que é especulativo. Em tese, todas as crenças possuem uma técnica de cura, ou uma técnica que envolve princípios de bioenergia, como no budismo e no hinduísmo, ou mesmo baseado em princípios da acupuntura tradicional chinesa e de outros povos. Na Tailândia existe nas Filipinas, existem outros lugares do mundo tais técnicas. Mas também existem as técnicas de cura por meio da oração, que aí emprega-se a religião católica, o judaísmo, que vai utilizar da sua fé para poder curar as pessoas. E aí surge a ideia do vou orar por você. Ele vai orar por você. São técnicas de cura. Claro que são. Ele está orando para que você cure, ou para que você melhore. Então você tem que tomar muito cuidado com esses princípios. E o que causaria uma pessoa aprender técnicas budistas de ser outra religião? Simples, está prostituindo o ensinamento, Karen. Um espírita não pode aprender técnicas budistas. E o mais legal, Karen, é que os templos budistas não permitem isso. E eu vou explicar o porquê. O templo budista que eu frequento, a Dani frequenta, e outros que eu acompanho também, em Portland, que eu adoro, eu acho sensacional. Lama Zopa, para mim, é uma inspiração. O próprio Dalai Lama. Aqui no Brasil a gente tem o Lama Michel, a gente tem o Rinpoche, né? A tradição dos Rinpoches aqui no Brasil. Eles se dão o direito do respeito. Então, se você entra num templo, as pessoas chegam para você e falam, é a primeira vez? É a primeira vez. Eles vão te contar a historinha do budismo daquela linhagem que você está vendo. Pode ser Kajupa, pode ser Pema, pode ser diversas outras linhagens. Muito bem. Quando você começa a aprender o budismo, você vai ser simplesmente um espectador. Porque você não sabe os mantras, você não sabe os mudras, você não sabe as visualizações, você não sabe a postura, você não sabe de nada. O budismo é extremamente complexo, repleto de práticas, e que é um divisor de águas para muitos praticantes que estão lá 5, 10, 15, 20 anos. Chega uma hora que ele percebe que aquela prática não é para ele vai para outra prática e outra prática até realmente obter uma facilidade para aquela prática e um reconhecimento pelos lamas. Por isso que não adianta você ter milhões e milhões e milhões de acumulações, sendo que você não direciona isso para uma finalidade. Novamente, para você ser budista, você tem que passar por uma meritocracia. Ou seja, você vai merecer estar lá. Eu passei por diversas iniciações do budismo. Até o Mingyur Rinpoche cortou o meu cabelo, que é um dos caras mais top. O cara tem livros escritos. O cara é uma representação hoje mundial do budismo. Eu estive de frente com o Mingyur Rinpoche. E ele me fez uma iniciação dentro de uma das
entre aspas, divindades, ou seja, dentro de das práticas das diversas consciências búdicas que existe dentro do budismo. E foi um momento incrível de realização pessoal. Eu estive de frente de uma pessoa que eu tenho um livro aqui, sabe? E aí ele me deu um nome, ele me concedeu um nome dentro do budismo. Você acha que eu vou ser espírita depois dessa? Você acha que eu vou ser católico? Eu fiz uma imersão dentro de um lugar, com uma pessoa incrível que eu admiro. Depois de muitos anos e fazendo as práticas, tendo minhas acumulações, quando eu fui para o Sul com a Dani, a gente participou de um evento que realmente foi inacreditavelmente lindo. E eu gravei, botei no canal. Então tem uma playlist chamada Vlog de Viagem, onde a gente filmou parte do evento, porque eles pedem para não filmar o evento. Muito bem. Ao final, a gente foi se despedir dos lamas, e a lama que realmente a Dani segue, que eu também tenho um enorme carinho, ela olhou para minha cara e falou: agora não tem volta, querido. Você faz parte da comunidade, você faz parte da Sangha, você faz parte do budismo. Você recebeu a graça de estar hoje conosco. Ou seja, você se tornou parte de uma religião, o que não é um passatempo, o que não é um hobby, o que não é uma bolacha traquina que você come e acabou a embalagem, já estou satisfeito, uma caixa de bis. É um compromisso com a sua fé, é um compromisso com a sua religião. É por isso que há a necessidade de você ser budista. Ser. E não simplesmente ter como um passatempo o budismo. Tem gente que é católico por passatempo, ou por só batismo, porque nunca entrou numa igreja, nunca realmente participou de uma missa, nunca rezou. Esse tipo de pessoa vai profanar outras crenças, não vai dar o valor que dá a quem realmente segue o budismo, quem realmente acompanha as palavras, quem acompanha o lama e que está sempre atento ao budismo. Profanar a religião do outro começa assim. Você fica de penduricalhos e penduricalhos e penduricalhos, fazendo degustação da religião. Isso é crime. Porque você vai profanar a fé do próximo. Porque parece que você está testando uma calça, testando uma camiseta. Ou você é, ou você não é. E se as técnicas que você usa contêm de outras religiões e não só do budismo? A técnica que eu trabalho é basicamente hindu, budista e de outras regiões ao redor que eu adquiri. Eu trago essa bagagem e eu não comercializo essa bagagem. Ela é simplesmente baseado em princípios de bioenergia, baseado em práticas de mantras, baseado em práticas de orações relacionadas ao hinduísmo, ao budismo e práticas de outras pessoas, de outras crenças ao redor, que tem muito valor. Eu adquiri isso antes de virar budista e eu não vou deturpar, destruir ou mesmo esquecer tudo aquilo que eu passei. Então, o que eu puder agregar, eu vou agregar. Eu não uso o reiki. Eu não uso o reiki. Porque o reiki, para mim, não foi suficiente. Não atendeu às minhas necessidades nem às minhas expectativas. Então, eu não aplico o reiki. Eu fiz o mestrado em reiki, eu tenho os diplomas, os certificados dentro do registro do MEC, tá? Então, eu posso dar aulas de reiki, mas eu não faço. Por quê? Porque eu não gostei. Eu fiz, por exemplo, Magnified Healing. Achei legal, pratiquei, mas depois eu vi que eu tinha outras técnicas muito mais fortes e que eram compatíveis com o conhecimento que eu precisava ter. Então eu fui agregando milhões de outros fatores para poder chegar aonde eu cheguei. Onde nós temos uma playlist de depoimento de pacientes, onde as pessoas estão recebendo os seus atendimentos graças a toda a bagagem que realmente eu olhei, analisei e falei, isso aqui realmente tem valor, isso aqui não tem valor, isso aqui vai me ajudar, isso aqui não vai me ajudar. E eu descarto aquilo que não vai me ajudar e que são achismos ou especulações. A especulação dentro da fé é algo absurdo e nós vemos hoje. A especulação é algo surreal. As pessoas especulam sobre achismos. Eu acho que é isso, acho que é aquilo, acho que é isso. Não buscam fundamento, não buscam estudar, não buscam aprender, não tem discernimento. Se puder me esclarecer porque me fez a maior confusão. Bom, eu já esclareci. Eu espero que o que eu falei
não faça mais confusão. E que você entenda que cada religioso, cada figura religiosa, sendo da Igreja Católica, sendo da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, do budismo, do hinduísmo, do shintoísmo, tem o respeito, tem a meritocracia por estar lá. Alguém colocou eles lá por realmente um valor que eles tiveram. O que é passado por eles deve ser respeitado. O que é passado por cada um desses líderes espirituais deve ser respeitado, dentro daquela crença que você faz parte. Se você não acredita naquilo, levanta, vai embora e procura a crença que atenda às suas necessidades. Escreva no papel tudo aquilo que você quer dentro de uma crença e vá bater na porta de cada um deles. Podemos conversar? Podemos. Senta e conversa. Ah, o senhor acredita em Deus? Não. O senhor acredita em Deus? Sim. Aqui nós temos conceitos espíritas? Não. Aqui temos. Então você vai pesquisar e vai realmente fazer parte de um lugar que você se entrega de verdade à sua fé, à sua crença. Pular cercadinho por cercadinho é feio, porque você vai... É como se desse uma mordidinha em cada sobremesa e sua língua vai estar repleta de milhões de sabores, só que você não vai saber diferenciar nenhum deles. Nenhum. Você vai simplesmente ficar com aquele mesmo gosto em sua boca. Entende? Guilherme, só Guilherme, mas nada a não ser Guilherme. Fala, Rodrigo, acompanho você há 2 anos e algum tempo atrás assisti um vídeo seu em que você fala sobre drogas. Lá você citou remédios e drogas ilícitas mais pesadas. Porém, eu descobri há algum tempo que a cafeína também é um tipo de droga. E eu sou muito viciado em café e pretendo parar com ele, pois sinto que está me fazendo mal e gostaria de saber se o café pode atrair algum tipo de obsessor. Ai, meu Deus, por vício. Tipo obsessor de café, sei lá. Se puder responder, eu agradeço. Muito obrigado. Bom susto a todos. Café é uma droga. Claro que é. O café é um dos ativos, uma das commodities brasileiras exportadas, tá? E é engraçado, eu vou falar por experiência, tá? Uma vez eu estava numa sala de aula, aprendendo com os monges a respeito de bioenergia e tudo mais, e tinha um comes e bebes. Eu, Rodrigo, não tomo café. Por quê? Porque eu não gosto do gosto do café, mas eu tomo pílula de cafeína para ficar acordado. Então, de manhã... eu levanto tipo 9h30, 10 horas da manhã, isso que eu vou dormir umas 4 e pouquinho, eu levanto cedo, tomo uma pílula de café, de cafeína, com água e fico em jejum até 3, 4 horas da tarde, 4 horas da tarde eu fico em jejum, tá? Aí eu fico respondendo as pessoas, tem gente que percebe que, pô, o cara, né, me deu um like, falou comigo e tudo mais, então eu fico conectado, vou fazer minhas práticas, estudo música, e aí só depois é que eu vou comer. O café em si, ele é uma droga, tá? Ele vai agir no seu sistema nervoso, ele vai agir no seu corpo, ele vai agir em órgãos específicos. E vocês sabem que órgão que ele vai sobrecarregar? Pois é, ninguém sabe. Nessa aula que eu estava tendo com os instrutores espirituais, com os monges e tudo mais, eles tinham comes e bebes e esses comes e bebes tinham café. A maioria estava tomando café e tinha um cara lá, um instrutor, que estava ali praticamente lambendo o jarro de café. Aí falaram, ó, toma cuidado, porque o excesso do café vai sobrecarregar o seu rim. Sobrecarregando o seu rim, o que acontece? Gera hipertensão. Gerando hipertensão, afeta todo o seu sistema nervoso e o seu cérebro. E obviamente que ninguém quer isso. Eu não estou falando para as pessoas pararem de tomar café. A questão é a seguinte, tudo em excesso na vida faz mal. Tudo em excesso faz mal, tá? Alimento, até mesmo se você tomar 10 litros de água, você vai ter um problema sério de saúde, tá? Tudo faz mal. A questão é drogas em si, tudo que mexe com o seu organismo, mexe com o seu sistema nervoso, mexe com a reação química do seu corpo, ele é consideravelmente uma substância que é prejudicial a você. É uma droga. Drogas podem ser de uso medicinal ou realmente drogas ilícitas, como cigarro, que você vai destruir o seu pulmão ao longo de toda a sua existência, que você for fumante,
álcool, que realmente é uma droga, todo mundo sabe disso, e outras substâncias, incluindo maconha e o narguile, que tem gente que assume que maconha não é droga. Claro que é droga, tá? Nem discuto esse tipo de coisa, não dá, sabe? Mas é droga, ok? Então, cada substância dessa vai criar uma vibração diferente no seu corpo. Até mesmo uma aspirina, considerada como uma droga, vai mudar a frequência do seu corpo, porque você vai ingerir e o seu organismo vai começar a vibrar para digerir aquela droga, aquela substância e vai mudar. Como cada substância tem uma forma e uma reação orgânica, isso pode não necessariamente atrair obsessores, ok? Então não vai ter um obsessor dizendo, olá, tomou aspirina, hoje ele é meu. Não, isso não vai existir. O que vai acontecer é o seguinte, se você tem um organismo fragilizado, como problemas respiratórios, gastrite, diabetes, problemas do sistema nervoso, milhões de outros desequilíbrios, cria falhas no seu corpo de energia. Essas falhas no seu corpo de energia faz com que seres do mundo espiritual, sejam obsessores, sejam formas de pensamento e qualquer outro tipo de ser que se sinta interessado em se manifestar ali ao seu redor, ele pode se sentir atraído e vai ter um meio fácil de se conectar a você. Ou seja, ele vai ver aqueles pontos, vai ver que você está com o corpo de energia fragilizado, ele vai notadamente se conectar a você e causar uma fragilidade em sua pessoa. E com o passar do tempo, essas energias se conectando a você vão causar realmente problemas, potencializar problemas de saúde que você já vem a ter. Então, se você tem um problema respiratório, vai potencializar isso. E os medicamentos que você toma não vão ser tão fortes assim para combater a sua enfermidade. Isso a gente percebe, eu já vi, por exemplo, médicos aconselhando pacientes a procurarem centros espíritas, porque o uso daquele medicamento que é aconselhado para aquela enfermidade não estava mais surtindo efeito. E aí o médico chega e fala, pô, olha, eu acho melhor você procurar um centro espírita, porque aí tem coisa, não é mesmo? Aí tem coisa. Bom, é isso. De novo, não deixem de tomar o seu café, mas lembre-se, faça com uma certa moderação. Não pequem pelo excesso, não ajam ali como um frenesi, dizendo, vou me entupir de café, meu Deus do céu, porque vocês vão ter problemas, hipertensão, um monte de coisa, tá? Fora que vocês vão passar a noite toda em claro, com certeza. Até mesmo quem é viciado em chocolate, o que não é um vício de obsessor, ok? Café também não é um vício de obsessor. Tá? Não existe um obsessor de café. Você não vai ver um obsessor ali de pé no bule falando, opa, vai tomar café, esse é meu. Né? Ou de chocolate. Pegou o crote, corre lá que é seu. Vai lá no supermercado. Você vai na gôndola, imagina. Deixa eu pegar esse aqui. Não, esse obsessor eu não quero não. Acho que eu vou pegar essa barra de, não, olha esse obsessor. Não vai rolar. Tem o Lindt, então olha aquilo, meu Deus do céu, que é aquela criatura do Lindt. Sabe, quer dizer, imagina que louco seria. Né? E assim, os únicos obsessores que eu vi em supermercado estavam na seção de bebidas. Hilário, né? Os únicos. Eu já vi. Eu vi com a Dani. Uma vez a gente estava passando no supermercado e tinha um obsessor real mesmo, tá? De frente para a bebida, olhando. Aí eu cutuquei a Dani e falei, Dani, olha que pérola. E o bicho tava ali, ó, de frente para a birita. É sério. Sabe o que é isso? É uma pessoa que consumia bebida alcoólica, morreu e ainda carrega a vibração e a necessidade daquela bebida. Então ele fica de olho, porque a lembrança dele era o prazer que aquela bebida gerava para ele. É triste. É triste ver isso. Sabe, quer dizer, uma pessoa que não tinha valor para a família, ou ele não dava valor à sua família, não teve uma vida, ele jogou, desperdiçou a vida fora por meio dos seus vícios, por meio de seus pecados, suas tentações, e estava de frente para a birita olhando, falando... Falei, nossa, que judiação, tá? Bom, é isso, já deu aqui uns 40 minutinhos, então, gente, de novo, o vídeo foi da Karen, eu fico chateado com esse tipo de coisa, porque parece que as pessoas não conseguem ter o discernimento lógico sobre o valor da religião e tentam sempre achar um e se,
uma brecha, tentam sempre burlar alguma coisa, tentam sempre sair do bom senso. O bom senso é simples, cara. Todas as religiões devem ser realmente praticadas por aquele que acredita naquilo e respeitada pelos demais. Puramente isso. Se você acredita nela, siga em frente. Aprenda, estude, se dedique, saiba os pós e contras. Tudo aquilo que é a favor, tudo aquilo que é desfavorável àquela religião. Mas saiba, busque conhecer a fé que vocês estão inseridos. Não especulem sobre a crença do próximo. Se vocês têm dúvidas sobre a crença do próximo, vai lá e tira a dúvida. Não fique, a Umbanda, meu Deus, é coisa do demônio. Demônio, gente! Vai atrás. Vai ver que não tem nada de demônio. Mas as pessoas preferem achar ao invés de comprovar. Porque o fake news, a mentira, ela é mais legal do que a verdade. Especular é mais legal do que você descobrir o que está por detrás daquela crença. É fato isso, tá bom? Bom, como recadinhos finais. Todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, vulgo Tio Spook, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo licenciado nacional e internacionalmente por institutos sérios que me habilitam, me capacitam por meio de técnicas complementares a ajudar a medicina tradicional para tratamentos físicos, emocionais, mentais, e aí entra em critérios que são espirituais, ou mesmo a limpeza de casas, as limpezas de escritório. Tudo isso solicitado por um único endereço de e-mail. Galera, tem gente que bombardeia o box do vídeo. Para onde eu mando meu e-mail? Porra, eu falo isso em todos os vídeos do canal. Para aqueles que querem os atendimentos, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com. O mesmo está na descrição do vídeo. limpezadecasas@gmail.com, onde todos os atendimentos são feitos à distância. Nós não vamos na casa das pessoas, ok? Outra coisa, para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui e você doa R$8 e nos ajuda muito a continuarmos aqui na plataforma, você tornando-se, obviamente, membro do canal. E o outro é o PayPal, que daí você pode doar qualquer valor que você queira. Está na descrição aqui embaixo como você pode fazer. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês, então, na continuação dos vídeos do canal e, como eu sempre digo, bons sustos a todos nós.